Hola alumnos, bienvenidos a más una clase y el tema de hoy es la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación? Proceso a través del cual se da y se recibe información. Es una manera de intercambiar ideas, sentimientos y experiencias. Permite establecer relaciones entre las personas tanto dentro de la familia como fuera de esta. Elementos de la comunicación verbal. Palabras, tono de la voz. No verbal, expresión facial, distancia corporal, gestos con brazos y manos, postura, mirada. Aqui temos um mapa conceitual da comunicação não verbal, que se dá por meio da linguagem de sinais, são mensagens que se manifestam um conteúdo extraverbal, linguagem de ação, que é o movimento do corpo, também chamada de kinésica, que é o contato dos olhos, expressões faciais, gestos, posturas e movimentos, linguagem de objetos, que é a comunicação através de coisas materiais, linguagem espacial, que são mensagens através do manejo de nosso espaço vital, também chamada de prosêmica, que é o espaço que utilizamos quando nos comunicamos com outras pessoas. Aqui vocês podem ver um exemplo de comunicação não verbal utilizando linguagem de ação, que é a linguagem pelo contato dos olhos, expressão facial, gestos, postura e movimentos, também chamada de kinésica. ¿Ustedes sabían que hay películas, diseños, historietas que utilizam solamente la comunicação não verbal? Vocês sabiam que existem filmes, desenhos e histórias em quadrinhos que utilizam apenas a comunicação não verbal? Isso não significa que eles não podem ser transcritos para a comunicação verbal. Afinal, o objetivo da comunicação é transmitir uma informação. Tom e Jerry, Papaléguas, Charlie Chaplin, Mr. Bean e histórias em quadrinhos são exemplos de comunicação não verbal com filmes, desenhos e histórias em quadrinhos. Já a comunicação verbal ou oral tem um contexto, tem um entendimento, é uma conversação, ou seja, é uma interação e tem um interlocutor. É uma mensagem verbal, ou seja, tem um significado, e é uma criação de mensagem de significados. Tem uma língua, ou seja, é uma função interativa e uma função descritiva. Vejam nos quadros ao lado exemplos de comunicação verbal. Percebam que na comunicação verbal há um contexto e há uma interação entre o emissor e o receptor da informação. Ahora que ustedes ya conocen el concepto de comunicación verbal y no verbal, elige una de las historietas de comunicación no verbal de este vídeo y transcríbela en su cuaderno utilizando la comunicação verbal. Agora que você já conhece o conceito de comunicação verbal e não verbal, escolha uma das histórias em quadrinhos da comunicação não verbal deste vídeo
e transcreva em seu caderno utilizando a comunicação verbal. Suerte!